Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. E hoje nós vamos ver sobre mais um dos laços de repetição que a linguagem C++ disponibiliza para a gente, que é o laço for. Então, como é que funcionaria esse laço? A gente tem a palavra-chave for, a gente abre parênteses, e logo em seguida a gente tem três campos divididos por ponto e vírgula. O primeiro campo seria inicialização. O segundo campo seria uma condição de validade. E o terceiro campo a gente pode chamar aqui de passo. Então, o que seria cada um desses campos, né? A inicialização, normalmente, a gente vai colocar o passo inicial do nosso laço, né? Então, o que ele vai fazer inicialmente? Como, por exemplo, a gente pode usar aqui um int i, que ele vai começar em 0. Então, assim, a condição inicial do nosso laço vai ser isso aqui. A gente vai declarar um i que vai ter inicialmente o valor de 0. Qual é a condição de validade? Eu quero que esse i aqui, ele rode até 5. Né? Só que menor que 5. Né? Ou seja, se ele chegar em 5, ele não vai rodar o conteúdo, porque 5 não é menor do que 5. Assim como no laço while que a gente viu, se o i chegar a um valor 5, essa expressão aqui se torna falsa, né? Porque 5 é igual a 5. 5 não é menor do que 5. Então, só para ficar ligado nisso, né? Revisando essa questão de ser menor. E aqui a gente tem um passo, como por exemplo, incrementar esse i. Então, esse i++ aqui significa que a gente está incrementando o i em uma unidade. E a gente pode fazer alguma coisa aqui dentro. Então, eu vou só imprimir esse i aqui para a gente ver o que acontece. Então, a gente compila o nosso programa, rodamos ele, e a gente vê que ele imprime de 0 até 4. Né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente chega nessa linha do for, ele vai pegar esse i aqui, vai atribuir 0, e logo em seguida ele vai verificar a condição. 0 é menor do que 5? É menor do que 5. Então, executa os passos de dentro. É só para imprimir o i. Ele vai imprimir o i na tela, no caso foi 0, e logo em seguida a gente vem para o passo, ou seja, i++. Então, ele incrementou aqui e está com o valor 1. Chegando nesse valor 1, ele volta para a verificação da condição. Então, 1 é menor do que 5? É. Então, ele entra aqui, imprime 1 e incrementa logo em seguida. 2 é menor do que 5? É. E ele vai repetindo isso até que chega, a gente imprime 4, ele incrementa aqui, dá 5, e ele bate aqui, 5 é menor do que 5? Não. Então, ele sai daqui do laço e finaliza o nosso programa. Então, uma coisa que a gente pode notar aqui também, todos esses três campos, eles são opcionais. Então, por exemplo, eu poderia não declarar esse i aqui. Eu vou falar, eu quero declarar o i aqui fora. Mas falar, mas por que isso pode ser útil? Talvez você queira usar esse i, por exemplo, aqui embaixo. Então, você poderia chegar aqui, vamos imprimir aqui o i só para vocês verem que ele tem algum valor. Vou até colocar uma string aqui para a gente diferenciar, né? Então, vou colocar aqui, valor final de i. Então, o valor final de i ele vai imprimir e vai mostrar para a gente quanto que esse i saiu desse laço. Então, se a gente recompilar o nosso programa, a gente roda, e a gente vê que o valor final de i foi 5. Então, ele entrou nesse laço aqui, chegou em 5 e saiu. Então, quando ele sai desse laço, ele está com o último valor que não foi suficiente para satisfazer a condição. Né? Então, a gente vê que ele sai aqui com o valor i. Aí você fala, mas por que isso seria útil? Então, vamos supor aqui que você estivesse fazendo uma busca. Então, você vai vir aqui dentro. Por exemplo, se esse i aqui for 3, sei lá, quer dizer que eu achei. Então, você poderia, por exemplo, aqui fazer um break. O que esse comando faz? Ele interrompe essa execução desse laço. Então, se a gente está dentro de um laço e a gente coloca break, ele vai sair desse laço. Então, se a gente colocar esse break aqui, vocês vão ver que ele vai sair com o valor final de i aqui igual a 3. Né? Então, a gente recompila aqui o nosso programa
a gente vê que saiu com valor final de i igual a 3. Aí, tipo, pode parecer um exemplo abstrato, mas suponha que você estivesse procurando dentro de um... Se tivesse, por exemplo, um vetor de pessoas. E aí você indexa ele com valor numérico aqui, claro. Só que aí você está procurando uma pessoa, vamos supor que uma pessoa cujo CPF seja igual a um certo valor aqui. Então vai ser um número aqui. Você está procurando uma pessoa cujo CPF seja esse. Então no momento que você encontrar isso aqui, ele vai rodar esse break aqui e vai sair com um certo valor aqui. Só que aí você pode pensar, mas ele poderia ter chegado no final e não ter encontrado, claro. Mas aí você poderia, por exemplo, ter aqui fora um verificador, né? Então, é um exemplo assim meio ruim, né? Mas, sei lá, se o i fosse menor do que 5, por exemplo, aí você saberia que o valor que saiu dali foi um valor válido, né? Mas, assim, é só um exemplo assim meio bobo assim mesmo, só para vocês entenderem que isso aqui pode até ser útil, né? Você precisar desse laço, aliás, desse indexador aqui fora desse laço. Você poderia estar, por exemplo, fazendo um processamento sequencial. Então você vai passando por cada um. Enquanto você por exemplo, não achou um elemento que você não tenha processado, você continua iterando. E aí você encontrou, esse elemento eu não processei. Ele poderia descer aqui para baixo e processar o restante dos elementos. Suponha que você tivesse ordenado eles, né? Então, tipo assim, elementos não processados viriam primeiro e em seguida os não processados. Pode ser útil isso no programa? Pode. Então, são vários tipos de coisas que você pode fazer. Outra coisa, esse passo que também ele é opcional. Só que, claro, né, se você não especificar um passo que nem que seja aqui dentro, você poderia colocar esse mais aqui, por exemplo. Aí ele faria uma execução igual como se ele tivesse ali em cima. Que a gente já viu isso aqui no laço while, né? E isso aqui? Isso que sobrou aqui não é exatamente o nosso laço while? Se eu tirar isso aqui e colocar o while aqui, não seria o mesmo uso que a gente fez no outro vídeo passado? É a mesma coisa, né? Então, o que fica disso para vocês se lembrarem? Então, esse for aqui, um for, que você declara um i igual a 0 aqui, e tem um passo aqui, um incremento, um i++. Então, se a gente tem esse for aqui, suponho que isso aqui não existe, né? Na verdade, ele vai existir aqui para baixo. Esse laço for, ele é idêntico a isso aqui. Você ter essa mesma estrutura, só que usando um while, tendo só a condição, e esse elemento aqui estaria dentro, né? Então, vocês veem que esses dois elementos aqui, eles são idênticos. Vocês têm que ter em mente isso, porque isso aqui, ele executa uma vez. Ele chegou aqui no laço, ele executa esse i igual a 0 uma vez, que é que nem a gente vê aqui embaixo. Logo em seguida, ele tem o mesmo funcionamento do while, ou seja, ele vai primeiro verificar se essa condição é válida antes de tentar executar alguma coisa. Então, se a condição for válida, ele vai entrar no laço e vai imprimir aqui, que é o comando que a gente tem aqui dentro. E no final de tudo que você tem aqui dentro do seu laço, lá no final ele vai fazer o i++. Então, por que eu falo que isso aqui é bom lembrar? Porque a gente vai ver depois que existe um operador chamado pré-incremento. E esse pré-incremento, normalmente, ele tem efeitos que antecedem a expressão, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui um int a, vamos falar, um int a igual a 2, eu declarasse aqui um int b igual a a++, esse b, ele teria aqui valor 2. Porque esse é um operador de pós-incremento, ele vai incrementar depois. Só que se eu coloco aqui mais a, esse b agora ele tem valor 3. Porque eu incrementei a variável antes. Então, assim, tem gente que acha que quando está mais i, que ele já entraria no laço com valor 1. Mas isso não é verdade. Porque, como eu falei para vocês, né, ele é equivalente a esse laço A. Então, se aqui está mais i, seria a mesma coisa que ter mais i no final do laço.
Então, assim, é uma linha só. Então, aqui, nessa linha não faz diferença ele está na frente ou atrás. Ele só vai executar ao final do laço. Então, para vocês verem que isso aqui é verdade, deixa eu comentar isso aqui de baixo também. Então, eu vou colocar aqui mais e a gente vai ver que ele vai imprimir de 0 a 4 da mesma forma. Ele não vai imprimir de 1, por exemplo, de 1 até 4, né? Seria o caso, né? Se isso aqui realmente ele incrementasse antes, seria esse caso, mas não é verdade. Esse aqui é um passo que só é executado ao final. Então, vamos rodar esse programa para a gente ver o que acontece. Então, a gente vê que imprime na ordem que a gente esperava, de 0 até 4. Porque é isso que vocês têm que ter em mente. Esse passo aqui ele é executado ao final de tudo. Então, não importa o que está escrito aqui. Só vai executar ao final do laço. Então, assim, outra coisa também, né? Esse aqui, como eu falei, ele sempre executa antes de inicializar o laço. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui igual a 5, a gente vê que ele nem executaria. Ops. Então, a gente rodar aqui o programa, a gente vê que não acontece nada, né? Porque eu já comecei com i igual a 5, então ele vai bater aqui. 5 é menor do que 5? Não. Então não faz nada, sai daqui do programa e retorna 0. Basicamente isso. Mas pode pensar, mas por que eu usaria um laço fora, então? Qual que seria uma utilidade dele? Vamos supor que a gente queira imprimir uma tabuada de, sei lá, tabuada de 3. Então, como é que é uma tabuada? A gente vai ter 3 vezes 1, que vai dar um valor 3. Logo em seguida, a gente tem 3 vezes 2, que vai dar um 6. E assim por diante, né? Isso seria uma tabuada. Aí você fala, mas como é que eu faço isso aqui? Se a gente tem um laço for, a gente quer que ele rode o quê? De 1 até 10. A tabuada ela vai de 1 a 10, né? Multiplicando por um certo número. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, cout tabuada de 3. Tabuada de 3. Aí o que a gente vai imprimir? A gente vai colocar aqui até para imprimir mais, de uma forma mais amigável. A gente pode imprimir, por exemplo, i. E logo em seguida uma string, né? Ou seja, 1i vezes 3 vai ser igual. Aí a gente não pula a linha, né? Porque a gente quer que imprima na mesma linha. E aqui a gente coloca o i vezes 3. Então vocês conseguem ver que isso aqui vai gerar uma tabuada para a gente? A gente passa por i de 1 até 10, que são os números que a gente precisa na tabuada. Como é a tabuada de 3, a gente vai multiplicar cada um deles por 3 e obter o resultado. Né? Então, considero que está correto, né, o algoritmo proposto. Se a gente rodar aqui, a gente vê que ele realmente imprime. Tabuada de 3, então vai dar 3, 6, 9, 12. Então, cada elemento desse ele multiplica e te retorna o valor que você precisa. Não precisa se preocupar também agora com essa formatação, né, que você pode pensar, mas pô, aqui está desalinhado, né? Quando eu imprimir 10 aqui, ele corrompe aqui a tabulação das coisas. Tem como a gente fazer essa impressão aqui para ela sair mais organizada, né? Mas a gente vai ver isso em outro vídeo. Qual que seria um outro uso também para esse nosso laço for? Então vamos supor que a gente queira calcular, por exemplo, um número fatorial. Fatorial de 5, por exemplo. Se vocês já viram isso na matemática, o fatorial de um número, o que vai ser? O fatorial de 5, ele é igual a 5 vezes o fatorial de 4. Só que o fatorial de 4, se a gente expandir, ele vira 4 vezes o fatorial de 3. O fatorial de 3 também, por consequência, é 3 vezes o fatorial de 2. Que também vai ser 2 vezes o fatorial de 1. Fatorial de 1 é 1. Então, fatorial de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Como é que a gente faria isso aqui? A gente pode ter, por exemplo, um int de 1 até menor ou igual ao número que a gente quer, né? Então, menor ou igual a número. E vai incrementando isso aqui. E a gente poderia aqui ter então, tipo, uma variável chamada fat.
inicializar ela com o valor 0. E o que vai acontecer? FAT, aliás, inicializar ela com o valor 1, né? Porque 1 é o valor que não influencia uma multiplicação, né? Se eu multiplicar por 1 aqui de novo, vai mudar alguma coisa? Não. Então não importa quantos 1s eu multiplicar aqui, essa operação vai ser a mesma do que o que está aqui à esquerda. Então, só para ficar ligado nisso, né? Então, fatorial de 1 por quê? Porque o fatorial de um número não é a mesma coisa que o fatorial vezes esse número. Só para ninguém se confundir, né? Então, se a gente assume que o primeiro fatorial é 1, fatorial de 1, aliás, fatorial de 2 não vai ser o fatorial de 1 vezes 2? É o que a gente tem aqui, né? A gente está começando com FAT 1. Então, fatorial, que é 1, vezes 2, vai dar o fatorial de 2, que é o próprio 2. Se a gente tem 3, então aqui começaria em 1, né? Multiplicaria por 1, não daria nada. Depois multiplicaria por 2, a gente teria 2. E logo em seguida 2, que seria o fatorial atual, né? Vezes 3. Daria 6, que seria o fatorial de 3. Né? Então vamos ver isso aqui acontecendo. Vou imprimir esse FAT aqui. Né? E vamos escrever assim. Ó. Vamos declarar esse número. Vou declarar acima que faz mais sentido. Então, vamos declarar esse número aqui. Então vamos supor que eu quero o fatorial de 5. E aqui embaixo a gente vai colocar assim. Fatorial. Aliás, vamos escrever de uma forma melhor, né? Então, número. Imprimindo aqui uma exclamação, né? Que é o símbolo de fatorial, vai ser igual a um certo valor. Então a gente colocou 5 aqui e espera que saia o fatorial de 5. A gente compila e roda. A gente vê que o fatorial de 5 é 120, que é o valor correto do fatorial de 5. Então o nosso programa está correto. Claro que isso aqui é bem simples, né? Um algoritmo muito simplista. Talvez tenha até que adicionar mais coisas para ter outros casos, né? Então é isso, a gente vê que tem vários usos que a gente pode dar para o nosso laço. Né? E por último, só para frisar esse ponto de que todos os campos aqui eles são opcionais, eu vou tirar todos aqui e vou mandar imprimir aqui, por exemplo, A. E o que será que vai acontecer? Será que vai rodar? Será que não vai rodar? A gente vai ver que isso aqui vai rodar sim. Pode parecer estranho, mas... Ó, você vê que ele imprime A infinitamente. Fica piscando aqui o cursor aqui embaixo à esquerda. Né? Não sei se vai dar para ver no vídeo. Mas ele pisca bem rápido aqui embaixo à esquerda. E esse programa não para nunca. Então, se você rodar isso na sua casa, aí você pode apertar Ctrl C que você vai conseguir parar essa execução do programa. Né? Senão ele vai ficar rodando aí a vida inteira. Então, o que acontece aqui? Como eu falei, todos os parâmetros são opcionais, né? Só que o que importa é aqui no meio. Se você não passa alguma coisa no meio, é meio que assume que tá válido o laço. Então você fazer isso seria a mesma coisa que colocar enquanto verdadeiro, por exemplo. Então ele sempre vai continuar executando esse laço aqui para sempre. Porque não tem um passo, não tem uma condição de parada, né? Quer dizer, o passo não é nem o caso principal, né? Mas o principal aqui é a condição de parada. Né? Ele não tem uma condição de parada, então ele vai ficar rodando aqui a vida inteira. Sem se preocupar com nada. Então, só para vocês tomarem cuidado com isso. Ah, isso aqui pode ser útil em algum programa? Pode ser útil sim. Tem programas que usam laço infinito aqui para fazer certas operações aqui embaixo. Que, sei lá, elas podem lançar uma exceção ou por exemplo, rodar um break aqui, um comando break. Para parar essa execução desse laço. Então, dependendo do que seu programa tem que fazer, isso aqui talvez faça sentido e seja útil, né, no seu contexto. Então, só para vocês saberem que isso aqui existe. Então é isso, pessoal. O conceito do for é bem simples, né? A gente vai ver também que é possível você passar mais de uma inicialização para o for.
É possível você fazer mais de um passo também. Então você pode incrementar ali e ao mesmo tempo fazer uma outra operação. A gente só vai ver que os tipos das expressões têm que resultar na mesma coisa. Mas isso é para casos mais complexos, né? Então, caso necessário, eu vou mostrar isso para vocês. Porque senão eu até não recomendo tanto o uso, porque pode ficar ilegível, né? Você tem um laço que está fazendo mais de uma coisa, mais de uma inicialização, mais de um passo por iteração, então isso pode tornar confuso, né? Pode prejudicar a legibilidade do seu código. Então, por isso eu preferi manter só na estrutura básica mesmo, né? De inicialização, condição e passo, e que é isso que a gente vai usar na maioria dos casos. Então é isso, pessoal. Desculpa aí um longo tempo também sem vídeos novamente, mas tá muito atarefado aqui na minha vida mesmo, né? Trabalhando 8 horas, então tá meio complicado assim eu conseguir manter a frequência dos vídeos. Mas eu vou resolver um bocado de problemas dessa semana, então acho que eu vou ficar mais desafogado, né, nas semanas seguintes, né, depois dessa de agora. E aí eu vou poder voltar a ter uma frequência maior nos vídeos, né. Então, obrigado a todos que estão acompanhando, né. Se ficou ruim alguma coisa, porque eu também reinstalei tudo aqui no computador, né, então talvez eu não tenha configurado direito a fonte, não sei se ficou muito pequeno, né, então se teve alguma coisa que ficou ruim, não deu para ver direito, então vocês me avisem nos comentários que eu possa melhorar nos vídeos seguintes, né. Então é isso, pessoal. Até a próxima.